O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostadores, salve, salve apostadoras, amantes do tênis, está no ar a 9ª edição do Tênis Cast, o seu podcast de trading e apostas em tênis, um produto Trading Like a Pro. Tênis Cast número 9 vai analisar os torneios da semana que vem. Estamos a caminho do US Open. Semana que vem tem o ATP 250 em Winston-Salem, nos Estados Unidos. Tem o WTA Premier International também na terra do Tio Sam, em Nova York. Hoje teremos dicas por aqui. O Thiago Meirelles vai trazer muita coisa interessante para você dos dois torneios, além de esclarecer a sua dúvida aqui no Tênis Cast. Eu sou o Rodrigo Gasparini e, como anunciado, o Thiago Meirelles mais uma vez comigo aqui para este Tênis Cast. Salve, Thiagão! Fala, Rodrigão, tudo bem? Aqui estamos terminando mais uma semana intensa de tênis, né? Foram 2 semanas com muito torneio importante. Primeiro os 2 torneios lá no Canadá, em Toronto e em Montreal, e agora uma semana cheia em Cincinnati, né? Os últimos 2 torneios fortes de preparação para o US Open, mas como sempre não podemos deixar de analisar o que vem pela frente aí nessa semana sempre muito complicada, muito perigosa de se trabalhar, que é a semana que antecede um grande slam, Rodrigo. E fica a desejar o convite para você entrar no canal free do Telegram do Trading Like a Pro, é o Tênis Trading. Tênis Trading é o canal free do Telegram, aliás, lançado na semana passada pelo Thiago Meirelles, e já é um sucesso. Tem muita análise, tem muita informação sobre tênis, sobre trading e sobre apostas em tênis. Tudo de graça, conteúdo Trading Like a Pro para você. O link para você entrar no canal está aqui na descrição do seu podcast. Oi, Ace! Vamos começar então as análises dos torneios da próxima semana. Um masculino, um feminino, pessoal jogando, né, Thiago? Mas já de olho no US Open, a temporada norte-americana, inclusive, serve também para isso, para aquele grande finale no US Open. Aliás, não perca, hein? Próximo Tênis Cast número 10, especial US Open. Você que acompanhou o Tênis Cast especial de Wimbledon, se prepara porque teremos um Tênis Cast especial também do US Open. Mas, enquanto o US Open não chega, Thiago, você fala conosco sobre o ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. O que esperar desta competição, Thiago Meirelles? Pois é, Rodrigão, Winston-Salem pela frente, New York também, né? Eu tornei em Nova York lá na WTA, mas antes só um registro aqui, eu estava ouvindo tu dar a entrada no quadro e comentou que a gente já vai pro 10º episódio, esse é o 9º, né? E semana que vem vamos fazer o 10º. E que legal que um número tão emblemático assim, o 10º vai ser o US Open, e certamente vamos trazer coisas bastante especiais aí pro pessoal que nos segue. Mas eu fico lembrando lá no começo do ano, ainda final do ano passado, quando a gente idealizou o projeto, e coisa bacana. Mas vamos lá, semana complicada, como eu falei no começo do programa, apenas um torneio em cada um dos circuitos, né? Como tu bem comentou, Winston-Salem na ATP, torneio de Nova York na WTA. O torneio de Winston-Salem é um torneio bem tradicional, jogado há bastante tempo nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. O que a gente consegue observar, analisando sempre o histórico, né, o roteiro que a gente faz, tem alguns jogadores que se destacam e gostam muito de jogar lá, e como a gente sempre comentou desde que a gente foi para os Estados Unidos, para esse US Swing, que a gente chama, né? Esse giro pela América do Norte, a gente fala que os jogadores norte-americanos geralmente aparecem muito forte. E esse é um torneio, especialmente esses de menor expressão, se caracteriza por isso, né? Mais uma vez a gente vê o Steve Johnson fazendo 2 anos seguidos, no mínimo, quartas de final. E a gente também vê uma característica, se a gente analisar os jogadores que fizeram quartas de final em 2017 e 2018, a gente tem aí Taylor Fritz, a gente vê o Steve Johnson, a gente vê o alemão Struff,
a gente vê o britânico Edmund 2 vezes, a gente vê o Medvedev, campeão ano passado, que está fazendo aí misérias nessas 2 semanas de ATP 1000, a gente vê o chileno Nicolas Jarry, a gente vê o Harrison, americano também, que esse ano ainda não apareceu bem, mas a gente vê claramente um potencial aí para saque forte, né? É uma quadra lá que realmente está acima da média no quesito velocidade, e eu acredito que esse ano não deva ser muito diferente. Quando a gente analisa quem está marcado para jogar oficialmente até o momento, a gente já vê que o campeão Medvedev não vai aparecer. E é muito compreensível isso, já que faz 3 semanas que ele está jogando tênis nos Estados Unidos, na América do Norte, e não para de ganhar. Ele fez final em Washington, fez final em Montreal, e agora segue, no momento que a gente grava aqui, acabou de passar para as quartas de final de novo em Cincinnati, e a gente fica se perguntando, o mundo do tênis estupefato com o nível de tênis que ele segue apresentando. Ele disse já mais de uma vez, desde o começo da semana, que está se sentindo muito cansado, mas não para de ganhar e não para de atropelar os adversários. Mas ele, obviamente, não vai vir para jogar o Winston-Salem. Por outro lado, estes torneios de menor expressão que acontecem na semana pré-Grand Slam, eles também servem para jogadores com um certo nível, com um nível bom dentro do circuito, mas que porventura estejam com um ranking um pouco abaixo do seu normal, estejam tentando se recuperar de alguma lesão, tentar buscar a melhor forma para chegar no melhor condicionamento possível no último Grand Slam da temporada. E um caso muito claro desses é o espanhol Pablo Carreno Busta. Fez ano passado uma gira pelas quadras norte-americanas muito boas e este ano acabou sofrendo com uma lesão logo no começo da temporada e agora parece que está recuperando a confiança que lhe deu os resultados do ano passado nessa época do ano. Ele é um cara que fez semifinais aí em Winston-Salem e também é um cara que certamente a gente tem que ficar de olho agora. É muito importante a gente observar um aspecto que é bem característico desse tipo de torneio. Quem joga este torneio obrigatoriamente não vai jogar o quali do US Open. Ou ele não conseguiu se qualificar nem para o quali, ou ele vai direto para a chave principal. Então aqui a gente não corre o risco, como acontecia alguns anos atrás, do jogador chegar nessa semana, jogar 1 ou 2 jogos e abandonar para ir poder entrar, disputar o qualifying do torneio da semana seguinte. Quem chegar aqui, chega para valer e chega para disputar bem o torneio, porque como eu comentei, está tentando buscar a melhor forma possível para chegar no US Open bem preparado. E é pensando justamente em todas essas características que eu selecionei algumas dicas de aposta para o Winston-Salem, Rodrigo. Dicas que serão dadas daqui a pouco aqui no nosso Tênis Cast. Este é o Tênis Cast, a 9ª edição do seu podcast de trading e apostas em tênis, um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro. Estamos esperando a sua participação, estamos esperando a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão. Entra em contato conosco, tradinglikeapro.com.br é o site. Você tem, através do site, o link para as redes sociais do Trading Like a Pro. E é claro, aí na descrição do seu podcast, o link para o canal free do TLP no Telegram. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Thiago, falamos de Winston-Salem. Vamos pegar o avião, uma viagem curtinha, 1 hora e 40 minutos de avião, ou 900 quilômetros, 560 milhas, separam Winston-Salem de Nova York. E é em Nova York que acontece o torneio feminino da semana que vem, o WTA Premier International. As meninas também de olho no US Open, Thiagão. Perfeitamente, Rodrigo. A nossa querida WTA nos aprontou e nos apresenta um torneio inédito, mais um, neste calendário de 2019, justamente na última semana antes do US Open. Bom, como a gente não está aqui para reclamar nem para mimimi,
né, Rodrigão? A gente tem que sentar na cadeira e fazer a nossa pesquisa e trabalhar e encontrar o mercado com a melhor preparação possível. De novo, lembrando o que a gente comentou em alguns episódios anteriores, quando a gente encontrou torneios inéditos, aqui é o mesmo critério, né? A gente não tem números estatísticos, nenhum tipo de informação de que tipo de quadra é lá, qual é o piso, qual é o tipo de bola que vai ser jogado, não tem histórico com relação a jogadoras nesse caso, que gostam de jogar por lá, que tem uma performance geralmente boa, que tem uma semana interessante. Então, primeiro, analisar quais são os jogadores que vão para esta chave de Nova York precisando defender pontos e analisando se elas não conseguiram bons pontos nestas semanas que estão antecedendo este torneio de Nova York. E sobre esse aspecto de pontos, a gente olha para a semana em 2018, correspondente a esta semana pré-Grand Slam, pré-US Open, e a gente vê o torneio de New Haven, que esse ano encerrou as atividades passando para Nova York. E analisando esse aspecto da pontuação, a gente vê que em 2018, lá em New Haven, quem fez final foi Sabalenka e Soares Navarro. E quem fez semifinal foi Mônica Puig e a alemã Julia Gold. Essas 4 jogadores, apenas a Soares Navarro, a espanhola, está inscrita para jogar a chave principal. Então, rapidamente a gente vê que nem a questão de pontuação pode influenciar muito o que a gente talvez consiga enxergar nessa semana que vai vir agora em Nova York. Vou me basear puramente em outros 2 aspectos. O aspecto de jogadoras, que é o mesmo critério que a gente utiliza na ATP, jogadoras que têm um bom ranqueamento, mas que por algum motivo ou por outro não estão na melhor fase, não estão com um ritmo de jogo aguçado, tiveram alguma circunstância de perder primeira rodada 2 semanas seguidas, e assim estão sem ritmo de jogo ideal para chegar no Grand Slam. Jogadoras como a Johanna Konta, Kontaveit, a grega Sakkari. E o outro aspecto é o que eu sempre comento, especialmente em torneios inéditos, que é a gente olhar para a chave de qualifying. É muito importante a gente acompanhar e ver as jogadoras que jogaram bem, que tiveram um alto percentual de confirmação de saque, que ganharam seus jogos com tranquilidade, porque essas jogadoras são, a priori, jogadoras que se adaptaram bem à quadra, que estão se sentindo bem no ambiente do torneio e que, como sempre eu digo, se encararem uma, entre aspas, favorita numa primeira rodada, podem surpreender, inclusive surpreender fazendo segunda, terceira rodada, quarta de final ou algo desse tipo. Dica Trading Like a Pro. Chegou a hora das dicas do Thiago Meirelles aqui no Tênis Cast. Vamos começar, Thiagão, com o ATP 250 de Winston-Salem. Quais são os tenistas em que a gente deve ficar de olho nesta semana pré-Grand Slam? Tudo bem, tem que tomar cuidado, tem que ir com o pé um pouquinho no freio, tem que entender direitinho o que é que eles estão pensando nessa semana pré-Grand Slam, mas nem por isso a gente não consegue ganhar dinheiro, pelo contrário. Dá para faturar também nesse torneio, Thiago? Dá para faturar sim, Rodrigo. Com bastante critério, com bastante parcimônia, a gente consegue sempre colher umas moedinhas aqui ou ali, um pezinho no acelerador um pouquinho levantado, um pouquinho mais de leve, em função de tudo isso que a gente está discutindo, mas a gente consegue sim achar alguma coisa de valor. Eu, obviamente, nesse momento que estou fazendo a gravação do programa, não tenho os valores, as odds para o mercado de campeão de Winston-Salem. Mas baseado no que a gente analisou no quadro anterior, eu consigo fazer uma projeção de 3 caras que eu acho que podem ter semanas muito boas aí nesse torneio. Por motivos óbvios, o Steve Johnson encabeça essa lista, é um jogador americano, prata da casa, gosta muito de jogar por aí. Essas 2 semanas de Masters 1000, o ranking dele não permitiu que ele entrasse na chave principal, então ele está jogando Challenger, então não pensem os desavisados que ele está sem ritmo de jogo, pelo contrário, jogar Challenger às vezes é bom para esses caras, porque como eles têm um nível superior, a maioria dos jogadores que estão lá, eles acabam ganhando os jogos, e ganhar, independente se o adversário é fraco ou não, dá muita confiança, e confiança é tudo que tenista quer. Então eu tenho certeza que esse cara que nos últimos 2 anos fez quartas de final e fez final ano passado, tá sabendo que o Medvedev, que foi o algoz dele ano passado, não vem. Eu acredito que ele vem babando de novo. E tem mais 2 caras que eu gosto de prestar atenção. Um
é o americano Sam Querrey. Este é um cara que joga geralmente muito bem nas quadras norte-americanas, mas ele ainda não conseguiu engrenar. E eu tenho certeza que ele sabe que esta é a última chance dele para chegar bem no US Open. E a terceira opção é o espanhol Carreno Busta, por mais ou menos o mesmo motivo do Querrey, mas o Busta por uma questão ainda de que ele tem pontos de semifinal para defender, que foi o nível que ele chegou ano passado, e também porque ele realmente vem num crescente, este de fato vem num crescente, recuperando a forma física e quase chegando no nível que ele teve no ano passado. Claro, precisamos ver as odds desses caras. Jamais entrar no mercado de campeão em torneios deste tipo, com nomes desses, com uma odd menor que 15 ou 20, tá? Tem que ser no mínimo 15, idealmente sempre acima de 20. Então, se o mercado não te der esta odd, o que a gente faz, Thiago? Não faz nada, né? Não vamos botar uma moeda numa odd ruim só porque a gente acha que é uma entrada boa. Não, entrada boa é nome, critério, condições e o preço que o mercado te paga, Rodrigo. Thiago, a gente já comentou sobre isso em outras edições, mas vale sempre a pena voltar no tema, até porque o número de ouvintes vai crescendo. Aliás, você que está chegando agora para este projeto, para o nosso TênisCast, seja muito bem-vindo. Nós somos o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Tenistas que jogam em casa, especialmente em torneios menores. Você citou aí os norte-americanos, que vêm muito forte para essa competição em Winston-Salem. E acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né, Thiagão? Porque não necessariamente são jogadores que estão no grande circuito, que estão em grandes competições, que aparecem na mídia, mas são jogadores que se tornam muito fortes quando jogam em casa. É o caso, nesta semana, especificamente, dos americanos. Perfeito, Rodrigo. É exatamente isso. Inclusive, isso é uma característica da torcida norte-americana. A torcida empurra demais os seus jogadores da casa. Então, obviamente, que eles vão fazer de tudo, tanto em Winston-Salem, para ir bem, para justamente poder chegar no US Open muito bem. E é nisso que a gente está se apoiando para fazer essas possíveis entradas aqui. Dicas dadas para os meninos, vamos para as dicas das meninas. WTA Premier International em Nova York, aí com mais cuidado ainda, né, Thiago? Torneio inédito, mas você com seu conhecimento, com a sua experiência, consegue extrair alguma coisinha sempre pra gente aqui no nosso quadro Dica Trading Like a Pro. Pelo menos tentar passar, e esse é o grande objetivo, né? A gente não faz um TênisCast para ficar dando dicas de aposta, porque eu realmente, do fundo do meu coração, eu acredito que ficar dando coisas de graça o tempo todo não ajuda ninguém a crescer. Tu tá nessa caminhada com o TLP lá há muito tempo do meu lado e sabe que eu sempre digo e eu prezo por ajudar as pessoas a entender os conceitos de como se caminhar, de como tentar abordar o mercado de uma maneira inteligente e que seja lucrativa no longo prazo. E eu ficar simplesmente dando, bota uma moeda aqui, bota uma moeda ali. No fundo, posso até acertar, como a gente acertou algumas aí, e o pessoal fica feliz. Mas, na verdade, o importante é entender o porquê nós estamos fazendo essas escolhas. E a gente levando agora para o WTA de Nova York, torneio novo, inédito, semana que antecede Grand Slam, enfim, botando as cartas na mesa, o Soares Navarro vai estar lá. As outras 3 semifinalistas não vão estar. A melhor ranqueada é a britânica Johanna Konta. A britânica Johanna Konta é um caso um pouquinho peculiar. Ela nunca foi uma jogadora que se caracterizou por ser uma boa jogadora em saibro. E este ano ela fez uma temporada de saibro brilhante. Quando passou para a grama, todo mundo tinha uma expectativa muito grande que, a Konta está em ótima forma. No saibro, tu imagina quando chegar na grama, ela vai voar abaixo. Não aconteceu. Mudou para quadra dura, é a mesma coisa. E ela está sofrendo. Tem também dado um pouquinho de azar em alguns jogos, primeiras rodadas difíceis. Ela está sofrendo para recuperar aquela forma e aquela confiança, especialmente que ela teve no final do primeiro semestre, ali na parte de saibro da temporada. Mas eu realmente acredito que aqui, uma chave mais fraca, ela tenha condições de fazer uma boa campanha. O problema é que, como ela é a melhor ranqueada,
naturalmente ela vai ser a menor odd para ser campeã. E aí a entrada talvez não seja de tanto valor, porque daí a gente junta uma odd esmagada pelo mercado em função do ranqueamento com uma jogadora que não vem no topo da sua forma. Então eu prefiro não fazer a entrada nela de campeã, mas observar alguns preços e alguns handicaps jogo a jogo, justamente porque talvez o mercado, apesar de ela ser o melhor ranqueamento, não ofereça linhas tão esticadas. E apostar na vontade, na motivação dela de pegar ritmo de jogo. Então essa é uma dica. Handicaps menos 2,5, menos 3,5, a conta com esta chave que nós estamos vendo aqui, ela deve cobrir com tranquilidade pelo menos na primeira e na segunda rodada. Para o mercado de campeã, a gente precisa ver a odd que vai aparecer a espanhola Soares Navarro. Quando a gente olha o ranking de novo, ela é a quarta melhor ranqueada no torneio. Talvez apareça aí uma odd boa para ela. De novo, acima de 20, eu gosto de pegar. E uma jogadora que não tem um ranking tão bom, mas que vem numa crescente, que é um grande potencial e que ela está cada vez mais consistente, ganhando de jogadoras de alto nível, é a ucraniana Dayana Yastremska. Precisa ver de novo como que vai estar a odd dela, mas esta de fato eu acredito ser uma ótima entrada para campeã em Nova York. O Thiago abordou um tema que é importantíssimo e você que está no mundo das apostas há algum tempo certamente já sabe disso. Você que está chegando agora, é muito bom que também saiba. É o caminho trilhado pelo Trading Like a Pro, é a filosofia de trabalho também do Trading Like a Pro. Muito mais importante do que tips, muito mais importante do que dicas de apostas, que são legais, né? Afinal de contas, quem é que não gosta? Eu mesmo sempre anoto aqui tudo que o Thiago fala. Mas, muito mais importante do que isso, são as informações sobre esse universo das apostas e do trading, gestão de banca, controle emocional, odds de valor, enfim, são inúmeras informações. Há uma riqueza muito grande de informações neste universo. E você que acompanha o Trading Like a Pro sabe disso. Há muito conteúdo gratuito para você. tradinglikeapro.com.br, nossa página no Facebook, o canal no YouTube, a página também no Instagram, agora o canal Free no Telegram. Você pode entrar no canal Free no Telegram. O link está aí na descrição do seu podcast, no seu agregador ou mesmo no YouTube. De vez em quando pinta ali também uma dica ou outra, uma tip ou outra e vou te contar, viu? Geralmente dá certo. Geralmente o pessoal ganha um dinheirinho ali. Mas, independentemente disso, e como eu disse, né, muito mais importante do que isso, é criar esse conhecimento. Porque criando esse conhecimento, difundindo esse conhecimento, com essa troca de ideias, é que a gente faz uma comunidade de apostadores cada vez mais forte. E isso vale muito mais em rendimento mesmo, em dinheiro do bolso, no longo prazo, do que uma eventual tip vencedora aqui ou ali. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Tênis Cast número 9 é o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis. Somos o primeiro podcast do assunto no Brasil. Chegou a hora do Thiago Meirelles dar aquela dica de como obter informações bacanas sobre os tenistas. Bolinha na rede, nas redes sociais. Eu trago a dica de um portal português, justamente até porque o pessoal geralmente falou, Thiago, tu fica mandando muito tweet, né, reportagem, link em inglês, mas infelizmente é a nossa realidade. Tem muito pouca mídia cobrindo os jogos de tênis, os torneios de tênis aqui no Brasil, então para achar alguma coisa em português relevante, que seja tempo real, quase como a gente precisa, eu recorro ao Twitter, e o Twitter é, infelizmente, quase tudo em inglês. Mas este é um portal que é Raquetsi, que é RAQUETC, o link vai estar aqui na descrição com certeza, e é um trocadilho que eles fazem da palavra raquete com o etc, né? Dizendo que falam tudo sobre tênis e que envolvem raquete. Eles também cobrem outros esportes, como pádel e squash, mas eles têm um foco muito grande em tênis, tem entrevistas, opiniões, artigos, uma coisa muito bacana, eles botam muito rapidamente comentários, opiniões e trechos das entrevistas pós-jogo no site e no próprio perfil do Twitter. Como eu falei, é em português, então é sempre mais fácil de a gente absorver a informação. Aliás, um abraço, já que a gente está falando sobre Portugal, um abraço aos nossos colegas portugueses que acompanham o Tênis Cast,
Têniscast tem uma audiência grande em Portugal e que estão conosco também no TLP Club. O Trading Like a Pro tem ali uma carteira de participantes também de Portugal. E fica a dica, hein? Você que quer entrar para o TLP Club, o link está na descrição deste podcast. Muita informação, aplicativos com odds de valor, com estratégias que você mesmo pode criar em tênis e em outras modalidades esportivas. É muito bacana o trabalho desenvolvido pelo TLP Club, além de um contato muito próximo com toda esta comunidade. Também aqui na descrição do seu podcast, o link para o e-book Os Segredos do Trading em Tênis, escrito pelo Thiago Meirelles. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Têniscast, um produto com selo de qualidade Trading Like a Pro. Você manda a sua dúvida, a sua sugestão, enfim, você participa conosco pelas nossas redes sociais. Thiago Meirelles explica. Tiagão, pergunta do Jonas, do Rio Grande do Sul. Diz o Jonas: Thiago, qual é o valor de uma banca para começar a operar? Essa pergunta é a pergunta clássica, né? É a pergunta que a gente ouve em todos os cantos. E talvez eu me repita aqui, mas eu tenho certeza que é muito importante deixar bem claro isso. O tamanho da banca não define se tu vai ganhar ou tu vai perder, e muito menos quanto tu vai ganhar e quanto tu vai perder. Eu diria, na verdade, que o tamanho da banca define sim o tamanho do prejuízo que tu pode ter. Porque tem uma coisa muito importante que é, antes de se começar a ganhar, a pessoa perde. Ninguém começa aqui ganhando. Ninguém abre uma conta em algum site de aposta, alguma plataforma de aposta, um site de intercâmbio e sai ganhando. Ninguém. As pessoas sempre começam perdendo, justamente porque há um período, há uma curva de aprendizado. Então, valor inicial de uma banca, eu posso dizer aqui com tranquilidade que uma banca de R$300 para começar é uma banca legal. Agora, a gente precisa saber se R$300 para mim é a mesma coisa que R$300 para ti, né, Rodrigo? Se eu perder, Thiago, R$300, será que é o mesmo impacto que tem para ti, Rodrigo, perder R$300? Então, só nós mesmos, o dono do nosso próprio dinheiro, é que sabemos o peso de cada real, quanto a gente suou para conseguir aquilo. Então, talvez para mim, R$300 seja muito. Eu tenho que começar com 100, porque eu sei que se eu perder R$100, tá tudo certo. É um dinheiro que eu tô investindo no meu aprendizado nesse mercado. E talvez para ti, R$300 seja pouco. E tu decida que tu quer investir neste mundo, nesse teu começo, R$1.000, e aí é muito individual. Por isso que essa pergunta não tem resposta certa. Eu sempre costumo dizer e gosto de frisar: o valor que tu vai colocar nisso é o valor que tu está preparado para perder. Talvez tu não perca tudo de cara, mas certamente tu vai perder um pouco, uma parte dele. Inicie uma banca, a primeira delas, o valor que tu está disposto e está preparado para nunca mais ver. Então, Jonas, espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Presta atenção bem no que eu falei. Obrigado pela contribuição. E se tiver mais dúvidas, outras perguntas, deixa para nós que a gente vai, com certeza, trazer esclarecimento no próximo episódio. Isso vale para todo mundo, para todos os nossos ouvintes, né, Rodrigo? Sem dúvida. A gente aguarda a sua participação. Facebook do Trading Like a Pro, Instagram, canal do YouTube, o site, tem o Telegram. Você não tem desculpa para não entrar em contato com a equipe Trading Like a Pro e para participar conosco do Têniscast. Reta final do Têniscast, edição número 9 do seu podcast semanal de trading e apostas em tênis. Thiago Meirelles, eu sei que você está muito envolvido aí também no suporte do curso Trading Tênis, na atualização do canal Free do Telegram. Vou convidar mais uma vez, você quer entrar para o canal Free, hein? De graça, na faixa do Telegram do TLP, o link está aí na descrição do seu podcast. Está envolvido, né, Thiagão, em atualizar o Instagram, em trazer muito conteúdo, muita informação. Então
Então, bom descanso para você após esta gravação do nosso Tênis Cast. Boas operações durante a próxima semana, nesses torneios que antecedem o US Open. E mais do que tudo, né, Thiago? Já começamos agora. Assim que terminamos esta gravação, começamos a preparar um Tênis Cast especialíssimo sobre o US Open. Grande abraço, Thiagão. Até semana que vem. A expectativa é muito grande e a gente vai com muita força e com muita concentração, muito cuidado. Lembrem, cuidado nesta semana pré-Grand Slam, porque a semana que vem o US Open e nada melhor que um Grand Slam para a gente fazer boas apostas e bons trades. Rodrigão, um grande abraço e uma boa semana para ti. Valeu, para você também. Tênis Cast número 9, você teve aqui muita informação sobre os torneios da semana que vem, ATP 250 de Winston-Salem nos Estados Unidos, WTA Premier International de Nova York também nos Estados Unidos. Você ficou sabendo qual é a opinião do Thiago Meirelles sobre o tamanho inicial de uma banca ou o tamanho ideal, conheceu site em língua portuguesa para ficar bem informado sobre o universo do tênis. E este é o nosso espírito, este é o espírito do Trading Like a Pro e evidentemente também do Tênis Cast, trazer muito conteúdo, trazer muita informação para você. Gostou? Curte, compartilhe, conte aos amigos, vamos crescer e mais do que crescer, vamos fortalecer cada vez mais a comunidade de traders e apostadores em tênis em todo o Brasil e nos países de língua portuguesa, mandando mais uma vez a nossa saudação ao pessoal de Portugal que também acompanha o Tênis Cast. A gente volta na próxima edição com o especial US Open aqui no Tênis Cast. Um grande abraço, até lá! O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.